Bom dia a todos, aqui quem está falando é o Manuel Carvalho do estúdio Moita Maria. Hoje nós vamos falar sobre arquivo RAW. Nós vamos falar de uma maneira bem prática e eu vou falar apenas sobre algumas coisas que eu considero importantes e vamos partir para um exemplo de como a gente pode fazer os ajustes e gerar outros arquivos a partir do RAW. O arquivo RAW, eu acho que tem algumas coisas que valem a pena ser ditas. Ele é considerado o negativo da fotografia por alguns motivos. O primeiro é que ele é um arquivo de captação da câmera e só a sua câmera é capaz de gerar esses arquivos. Então, você está em posse de originais e se você gerar em JPEG, é um arquivo que qualquer um pode ter. Então, se você for partir para uma análise documental da fotografia autoral, você está em posse dos negativos à medida que você está com os RAW aí. Tem muita gente que capta RAW mais JPEG só para ter os RAW com conservação. Eu acho que essa pessoa está perdendo uma parte muito importante do processo, porque o RAW, e aí a outra analogia com os negativos, ele é um formato que gera outros arquivos. Então, a partir do RAW, você pode gerar o JPEG, que é um arquivo comprimido, e você pode gerar arquivos não comprimidos, como o TIFF e o PSD, por exemplo. Então, com o RAW, você gera novos arquivos, e isso tem a ver com o negativo. O negativo você não entregava o negativo ficava com você e você gerava cópias, ampliações, e você entregava esse produto, as ampliações. E aqui você entrega o JPEG, o TIFF e o PSD, mas o RAW fica sempre com você. A terceira coisa que é importante do RAW é que você não consegue alterar o arquivo original. Ou seja, o arquivo nunca vai sofrer uma perda real. O RAW gera um arquivo anexo que é um arquivo que contém os ajustes que você fez para gerar o arquivo JPEG, ou TIFF ou PSD. E você pode sempre resetar esses ajustes e partir do zero para fazer novos ajustes. Então, ao contrário do JPEG, se você fizer alterações e salvar, você não consegue voltar mais ao arquivo JPEG que você tinha antes de salvar. O RAW você sempre consegue salvar o original tal qual ele foi captado. Bem, então vamos para a prática. Eu tenho aqui uma pasta com arquivos RAW que eu captei numa matéria que eu fiz recentemente. Aqui estão os RAW dentro dessa pasta. Eu já fiz a edição do RAW. Meu primeiro passo vai ser selecionar esses arquivos e abrir com o Photoshop. Existem outros programas que fazem ajustes no RAW também. Eu optei pelo Photoshop porque ele agrega outras ferramentas além do Lightroom, por exemplo. Então aqui eu giro todas as imagens em bloco e já vou partir para alguns ajustes. Ele tem essa interface que é super amigável e intuitiva. Você já vai modificando aí temperatura de cor e repare aqui à sua esquerda que, como estão todos os arquivos selecionados, as alterações vão sendo aplicadas em todos eles. Aí a exposição, fiz um ajuste também. Tem aqui uma função Clarity, que eu considero uma função muito interessante. E aí, pessoal, é uma coisa de você ir experimentando todas essas funções. Estou tirando um pouco da saturação, porque eu quero um tom de pele que, enfim, tem a ver com esses ajustes que eu estou fazendo. E aí já faz parte da sua linguagem, as suas escolhas, o que você acha legal, o que você não acha legal. Aqui não tem o certo e o errado, tem as decisões que você toma para gerar o JPEG. No caso, eu vou gerar JPEGs que eu tenho na cabeça já um caminho. Então eu estou aplicando o Blacks, né? Você intensifica os pretos da imagem.
E eu estou aplicando aqui em todas as imagens essas alterações. Um pouco menos de saturação. Vou pegar só essa imagem, dar um zoom aqui no rosto. Aqui. Ver como é que ficou, tirar um pouquinho mais de saturação. E aí dentro deste editorial, eu já vou me estender um pouco e vou dar um exemplo de como eu vou misturar, eu vou gerar, na verdade, para cada foto, 2 JPEGs. Um para tom de pele e outro para roupa, porque eu estou desaturando aqui, aplicando muitos blacks e vai alterar muito a roupa. E o meu cliente quer uma certa fidelidade na roupa. Então eu fiz um ajuste na foto anterior no tom de pele e aqui eu estou indo exclusivamente tendo o tom de pele em foco. Você vê que eu só estou alterando exposição porque os outros parâmetros eu quero que fiquem os mesmos em todas as fotos para que o editorial tenha uma unidade na sua linguagem, né? Então aqui eu vou mais uma vez alterar a exposição, clarear um pouquinho. Procuro deixar o tom de pele de todas as fotos uniformes dentro de uma escolha que eu fiz aí. Esse você vê que entrou um pouco de sol aqui nessas fotos. Eu vou escurecer um pouquinho. Essas fotos, pessoal, foram feitas misturando luz de flash. Então eu tenho um flash com uma intensidade boa aí, para que eu tenha um fundo com essa característica, que é um fundo levemente subexposto, ou seja, a intensidade do flash estava um pouco maior do que a intensidade do fundo. Aí a mesma coisa, vou clarear um pouco aqui na exposição. E aí você vê que ela já estava num lugar mais escuro, então o fundo ficou mais fechado, criou um efeito interessante. Aqui a mesma coisa, vamos clarear um pouquinho a imagem, até chegar num tom de pele próximo. Aqui uma foto da equipe que veio também, vamos voltar aqui. Dar uma conferidinha final em tudo. E é isso aí, pessoal. Seleciono todas as imagens e vou colocar para salvar. Esse salvar, na verdade, significa gerar outros arquivos, né? Então está selecionado aqui formato JPEG, eu estou renomeando aqui já com as minhas iniciais e depois um nome da matéria, que é uma matéria de esportes. Então eu já tenho um renomeamento que tem a ver com uma futura inserção dessas fotos num banco de imagens, onde eu não posso deixar simplesmente IMG e os 4 dígitos, porque você começa a ter nome de arquivo repetido. E isso não é bom para o programa que eventualmente pode fazer as buscas, se você optar por isso. Mas eu já deixo num formato bacana, para que eu posteriormente possa inserir os metadados. Pode ser feito isso no Bridge, no Lightroom, tem N programas aí que fazem esse tipo de coisa, renomeamento e inserção, mas aqui como eu já estou gerando os JPEGs, eu já gero com um nome que faça uma referência a mim e à matéria. Aqui a gente pode ver embaixo, ao lado do Save, embaixo à esquerda, que faltam 3 fotos para gerar, né? E assim que tiver ok, eu dou aqui, você vê à direita embaixo da interface, para cancelar e o Done. Esses dois botões significam que se você apertar o cancelar, ele não vai aplicar às imagens as alterações de ajuste que eu fiz. E se você der o Done, ele vai aplicar
essas alterações e vai salvar dessa maneira. Isso pode sempre ser, então eu dei o done aqui, isso pode sempre ser alterado, né? Aqui a gente já vê os JPEGs embaixo, que foram gerados, em cima os RAW e os arquivos anexos correspondente a cada uma das fotos. Aqui você vê cada foto com arquivo anexo XMP, a mesma numeração. Então é assim que funciona. O RAW gera um arquivo anexo e depois você bota para salvar, ou seja, para gerar. Ele chama de salvar, mas isso pode dar um erro de interpretação aí no português. Você gera. Eu vou abrir novamente as mesmas imagens e o meu objetivo vai ser gerar um novo grupo de fotos, só que aí preservando as características originais da roupa. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a saturação, porque o meu cliente quer que a roupa venha próxima da original. O blacks também. Caso contrário, os pretos vão vir muito fechados. Era uma coisa que estava funcionando para mim no tom de pele. Ó. Selecionei todas para aplicar justamente essas alterações para todas, para que elas tenham o mesmo padrão. Tirei o blacks, tirei a saturação, quer dizer, a dessaturação, e você vê que a roupa já está muito mais fiel ao que era original. Esse dourado da foto anterior tinha sido muito perdido aí. E vou gerar novamente, só que aqui já diferenciando o nome, eu vou deixar claro que é apenas uma imagem gerada para que eu possa depois fundir na mesma imagem a imagem do tom de pele e a imagem da roupa. E eu vou mostrar em seguida como a gente faz isso e depois o resultado final. Aqui a gente pode ver de novo abaixo à esquerda que faltam 7 fotos para ele gerar. O procedimento é o mesmo, a gente aguarda aqui terminar a geração dos JPEGs. Eu posso aqui nessa interface à direita embaixo dar o cancel ou o done após o término da geração. O cancel vai manter a interpretação que eu tinha dado anteriormente para as fotos e o done vai salvar as interpretações atuais que foram para a roupa, mas tudo pode ser alterado, pode voltar, inclusive a como era o arquivo original. Aqui terminou. E nesse triângulozinho a gente abre uma caixa e tem o Reset Camera Raw Default. Quando eu clico nisso, ele volta os arquivos exatamente como eles foram captados. Dei o Done aqui. Aqui vão aqui para os nossos arquivos e a gente vê os RAW com os arquivos anexos XMP. E aqui a gente tem os nossos JPEGs. A gente vê aqui que foi gerado um para roupa e a gente tem os primeiros que foram gerados para tom de pele. Então nós temos dois grupos de foto. Eu vou separar aqui, vou criar um arquivo JPEGs e vou separá-los do RAW. E a partir daí eu arquivo os meus RAW e vou trabalhar com os meus JPEGs para entregar para o cliente já finalizado. Vamos em seguida ver como fazer isso, ok? Bom, pessoal, então aqui nós temos já nossa pasta com os JPEGs para tratamento, vamos abri-la. E nós temos, para cada foto, nós temos duas imagens que foram geradas pelo Camera Raw. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, essa. Eu vou pegar as duas correspondentes, a para roupa e a para tom de pele, e abrir no Photoshop. Nós temos aqui as duas imagens. Vou colocar lado a lado. E aqui nós vamos a
Layers, Window Layers, e pegamos o layer da foto do tom de pele, que é onde eu vou ter menos modificação, ou seja, tenho mais coisa, mais informação aí, e jogo em cima da roupa. E aí o processo vai ser apagar com a borracha, eu posso até já fechar o original, eu apago com a borracha a roupa, porque aí a camada de cima vai ficar sem informação e vai vir a informação da camada de baixo, que é justamente a roupa. Vou aqui na opacidade e deixo em 100%, e vocês veem que à medida que eu vou passando a borracha, vai vindo a informação do vestido, da roupa, que é um dourado que o meu cliente quer. Então eu preciso manter isso, porque se chegar, embora eu goste do tom de pele, se chegar esse tom de pele bonito, mas com o vestido sem estar no tom que ele é originalmente, eu até dei uma esquentadinha aqui, ele vai reclamar. Então a gente faz isso, eu gero no Camera Raw duas fotos, uma com a informação para o tom de pele e fundo, e outra para roupa. E eu poderia gerar três, eu poderia gerar uma só para o fundo também, escurecer mais ou saturar, enfim, eu acho que aí é uma coisa infinita, e aí é criatividade e o gosto, o bom gosto, os critérios de cada um, o briefing do cliente, você pode fazer inúmeras configurações aqui. Eu fiz uma simples, com pouca alteração, na verdade. Me mantive fiel aí à foto original. O vestido está um pouco mais quente do que originalmente ele foi captado. E aí eu concluo aqui a borracha, para deixar aí todo o vestido uniformemente. E vou aqui na janela dos layers, ó, vocês veem aí que tá ok. Nesse triângulozinho superior, abre a caixa de diálogo Flatten Image. E aí você vê que já foi reduzido a imagem original sem layers, que é como nós podemos salvar JPEG. JPEG não comporta layer, ao contrário do TIFF e do PSD. E agora o próximo passo vai ser dar um crop na proporção que o cliente quer que eu entregue, que é 21,5 por 28,5 centímetros. Então, quando eu clico no crop, ele já abre essa caixa que eu preencho com a proporção e já me dá a proporção certinha. Eu vou fazer um ajuste aqui, eu não quero perder nada do pé, em seguida dou o crop e tá aí. Vou salvar. Vou dar um nome já para eu saber que essa é a versão final. E depois, antes de entregar para o cliente, eu faço mais um renomeamento, tirando esse final, porque isso é uma coisa para meu controle. Salvo na melhor configuração que eu tenho aí e está feito. E aqui eu vou fazer só uma comparação. Nós temos aqui a versão final, está aqui. Eu vou voltar na mesma imagem, no RAW, e vou selecionar essa imagem e vou abrir no Camera Raw. E já está setado exatamente como foi captado pela câmera. Vou botar para salvar, só para a gente ter um comparativo. Vou fazer aqui uma indicação de que essa é a imagem inicial. Salva. E vocês veem a diferença nas duas imagens. Foi um processo relativamente rápido. E agora vamos abrir as duas imagens aqui no Photoshop para a gente fazer um comparativo rápido aqui. As duas já estão aqui, a inicial e a que nós fizemos essa fusão, esse tratamento, sem tratamento de pele, sem nada, isso o cliente quer fazer. Mas eu já entrego com uma orientação aí na finalização em relação ao que eu quero. E a gente vê que o vestido teve um ganho bom de cor,
A gente ajustou o tom de pele, densidade, tudo, e fiz um aspecto de saturado, e fundimos as duas imagens e o resultado, no meu modo de ver, teve um ganho muito legal. E aí eu entrego assim para o cliente vai fazer tratamento de pele e vai fazer a finalização propriamente dita. E resta dizer que essa imagem é uma imagem que, se você for abrir no JPEG, ela aparece como se não tivesse feito nenhum tipo de modificação. Se eu fizer a geração em JPEG e depois aplicar contraste, entrar em canal de cor para esquentar e fizer todas as modificações e depois salvar, essa imagem vai ter uma perda significativa, porque toda alteração e posterior salvar implica numa perda de qualidade. Se você faz isso no Camera Raw, os ajustes, e gera, ela aparece zeradinha, limpinha, sem nenhum tipo de perda. E a gente entrega esse JPEG para o cliente quer JPEG, se o cliente quisesse TIFF, a gente pediria para gerar TIFF ao invés de JPEG ou PSD, e entregaria o arquivo do jeito que o cliente me pede, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.